Olá, mais um vídeo. E hoje eu vou falar de uma experiência que nós tivemos aqui no tratamento, aqui, né, no plano físico, né? No tratamento de uma mulher que tem câncer. Vou falar a respeito desse tratamento. Teve clara evidência, né? A gente vimos assim as dimensões astrais ligadas àquele problema da pessoa de saúde. Nós vimos espíritos ligados. Eu vou falar também de cordões que ligam a enfermidades, né? Não sei se o nome certo é esse, mas eu vou chamar de cordões. Vou falar de karma ligado. Karma não, karma é muito pesado. Vou falar de dívidas espirituais ligadas àquela enfermidade e de como que foi tratado, né? Foi só o início do tratamento, no início. Bom, já vou começar. A cura espiritual a gente não faz, a gente que é encarnado, a gente não faz. A gente pede, a gente somos pedintes, a gente que trabalha aqui no centro, na área espiritual. A gente pede para o plano superior leva o pedido às esferas mais superiores. E aí quem decide se a pessoa vai receber a cura é a espiritualidade, é Deus. E aí tem a parte que ela tem que passar, né? Já vou começar falando sobre isso. Então a cura espiritual é assim, a gente não consegue curar todo mundo. A gente tenta, segue uns procedimentos e aí a cura acontece. E quando acontece, quem faz é o plano espiritual. E toda enfermidade, ela tem um ensinamento para a pessoa. Ela vem ensinar alguma coisa para a pessoa que tá sofrendo a enfermidade. E não precisa nem da gente falar sobre isso, assim. Precisa, né? Mas a pessoa sabe por quê. Então tá, vamos começar. Então a consulente, ela procurou a gente, né? É um tratamento à distância. Foi sábado passado. Ela está com câncer, né? Acho que é câncer no útero. É câncer no útero. E então nós começamos o tratamento dela, de apometria, para depois fazer a dialimetria. Ainda não fizemos a dialimetria. Mas quando abrimos a frequência dela, que começamos a atender, aí primeiro vem a leitura do problema, né? E o câncer no útero, a gente focamos ali para fazer a leitura. A primeira coisa que começou a surgir na minha tela mental foi os fios, um monte de fios. Veio assim como o câncer como uma massa de escura e os fios, um monte de fios. Quem foi que abriu minha evidência foi o Caboclo Matias, o mentor aqui do grupo, que ele queria que eu visse para contar pro pessoal, né, e compartilhar também com outras pessoas, igual eu estou fazendo aqui. Então veio um monte de fios. E aí eu vi que esses fios estavam descendo para o solo, alguns para o solo, os outros iam na horizontal. E aí eu fiz, para me explicar para vocês, eu fiz uma analogia, e eu vou mostrar para vocês um holograma que eu fiz. Ó, tá aí, ó. Primeira coisa é o câncer no útero, né? É o início aí. Aí depois os outros fios, um bocado de fios, não dava para contar, era ligado a dívidas passadas e presentes. E aí, para um lado, era dívidas ligadas ao suicídio inconsciente e consciente. Para o outro lado, vários fiozinhos. Era homicídio inconsciente e consciente. Agora, esses fios que eu vi, eu admito, pode ser simbólico, né? Pode ser uma analogia que o meu cérebro físico fez, que na realidade não é daquele jeito lá. Então eu deixo isso em aberto, eu não vou bater o martelo. E aí depois, do lado do suicídio inconsciente e consciente, tinha outros fios ligados aos espíritos da consulente está sendo tratada, né? Que moram nas dimensões astrais, ligados ao suicídio. E do lado do homicídio inconsciente e consciente, espíritos ligados a consulentes e moradores das dimensões astrais ligados a homicídios. Então tudo isso, esse manharado de fio, estava ligado nesses espíritos. Essa foi a leitura. Estava ligado a tudo isso. E o que eu estou passando para vocês aqui, porque lá a gente vê muita coisa, não é tudo que eles me mostraram. Porque isso é pouco. Porque tem as pessoas, os espíritos que estão atuando aqui na crosta, na encarnação dela, que são os inimigos, né? Os que conseguiram achar ela, que atuam na vida dela, desde a infância, na adolescência, ainda estão lá. São espíritos que
revoltados, né, que querem vingança. Já, então, nem tô citando esses espíritos aqui, eu não citei nesse holograma que eu tô mostrando para vocês aí, eu não coloquei, pode ver, que são os que estão dentro da casa, atuando, que conseguem acessar a crosta ela nessa reencarnação. Esses que eu citei, eles nem conseguiram achar ela, eles estão lá, no umbral. E eles estão presos, algum deles. E aí vai dar no quê? Nessa segunda holograma que eu mostro para vocês com foto. Que é um maioral que escraviza eles. Olha só. Nesse holograma que eu estou mostrando, vai se dar aos maiorais das duas dimensões astrais. Né? Tanto da dimensão ligada a suicídio como ao homicídio. Que escravizam esses espíritos ligados à consulente. Então são espíritos que nem acharam a consulente ainda, nem sabem que ela está encarnada. E aí os mentores já me mostraram tudo isso, esses fios. Eles entram para o chão, assim, aí você não... A distância, a gente não sabe qual distância que está, em qual... Porque para você achar lá um dos métodos que que os espíritos me ensinaram de achar o ponto da dimensão, eles criam um valor na vertical, vai igual você colocar uma régua, vai de 0 a 90 graus na vertical. Aí você fala um número, você acha um número através da sua inspiração ou da sua vidência. Você acha o número, vai 22. E aí depois na horizontal, que é o relógio, igual o ponteiro do relógio. Aí, às 12 horas. Às 12 horas a 90 graus. Aí você consegue achar, você consegue ir até a dimensão. Se você fizer isso aí no terreno para achar magia negra, os espíritos tudo te acham na mesma hora que estão ligados àquela magia negra. Se tiver portal, os espíritos já vêm para cima de você. Então, um dos meios é esse. Mas então, aí eu vendo, não vi a distância. Eu não conseguia saber a distância. Você só sabe que está ali. Você só sabe o número vertical e horizontal. Então, eu sabia o número para achar aquele local. Na hora que ele me mostra, eu já vou mostrando pro Caboclo Matias ou em diverso. Você tá vendo? Eu faço assim mentalmente. Olha o que eu vi. Você tá vendo? Aí eu tenho um contato que sim, tô vendo. Ou é um arrepio, ou toca no coronário, alguma coisa. Ou ele aparece na tela mental. Aí eu falei assim, o que é pra mim fazer aqui, né? Aí ele, tipo, não falou, quer dizer que eu tinha que ver mais. Aí... O maioral, cara, eu não vi o maioral, mas eu sei que tinha o maioral. Ele começou, eu falei, o que é que ele quer me falar? Aí eu falei, tem um maioral, né? Aí ele tipo, sim, tem um maioral, me confirmou. Aí eu vou te mostrar agora, eu fiz uma ilustração aqui. Eu peguei uma foto do Google e um holograma já lá e fiz uma ilustração com holograma e foto. Olha aí, ó. Aí tá o maioral. Eu peguei já o que tinha, né? Eu peguei o Beelzebub, Astarote e Lúcifer. Esses nomes aí é muito usado aí para o ocultista. Eu estou usando aqui. Mas são espíritos que eles dominam lá o plano infernal. Então, muitos deles não tem esses nomes, os maiorais lá. Não é só esse nome. Espírito igual isso aí, ó, que tá aí mostrando aí, eu segurando gente, comendo gente, eu já vi. São espíritos grandões, gigantes, que começam a sugar as pessoas. Eles roubam a energia sexual do espírito desencarnado, que o perispíritos dele vai perdendo a perna, o braço, vira uma bola, uma massa. Uma bola. Não é um ovoide que eu tô falando. Tô falando assim, o perispírito vira uma bola. E eles vão sugando. E eles comem mesmo a energia, igual nós comemos comida. E o que eu vi, né? Eu não vou também bater o martelo, né? Pode ser meu cérebro que trouxe assim. É uma coisa infernal. Ruim de se ver. Eu fui levado pelos bons espíritos lá e mesmo assim foi muito ruim. Então esses espíritos ficam... eu já vi espíritos assim no chão, eles não conseguem levantar. Mas eles têm uma rede para cima até a crosta que eles chamam de representantes, que são os escravos dele. Inclusive tem pessoas encarnadas ligadas à religião, com mediunidades, que trabalham para esses caras. Eles fazem acordo, então tem que servir eles. São servidores das trevas. Né? São servidores dessas entidades. Eles gostam dessa egrégora. Eles gostam desse tipo de energia, né? Eu não tô, cada um segue o que gosta. Então, esses espíritos prendem esses outros que estão lá. E aí, muitas vezes, voltando lá ao tratamento da menina com câncer no útero,
muitas vezes esses espíritos que estão presos lá não estão prontos ainda para receber ajuda. Isso quem decide é o plano espiritual. O meu mentor fala para mim, não está pronto. Aí eu falei, como que a gente vai proceder? Então por que você está me... Por que eu estou vendo esses cordões ligados a esses espíritos no astral, sendo que eles não estão prontos para receber, né, um choque anímico, um passe espiritual, abrir um evangelho, fazer uma leitura para que ele ouça, né? Não está pronto ainda, né? E nem pode entrar lá, né? Aí que eu trago a boa nova para vocês. Não, talvez seja uma boa nova para muitos aí, mas para mim foi. Porque por mais que existe muitas literaturas, eu não li tudo, né? Então, tem coisas que eu estou aprendendo que eu vou vivenciando nas minhas experiências, aí eu vou procurar estudar. Então, aí às vezes para mim é novo, mas já existia já há muito tempo, tá? Então tá, para mim a boa nova, o que foi? O meu mentor mandou eu me concentrar mais o grupo, né? Tava lá eu, minha mãe, meu pai, a dona Luzia e a Lucila. A Lucila também tava, que é uma colega também que frequenta aqui, que trabalha com a gente. Então eu fui conduzindo eles. Eu falei, ó, tá acontecendo isso, vamos, vocês fazem? Topa, então vamos. Então concentra aí. Nós vamos doar energia. Aí o meu mentor mostrou pra mim os cristais. Primeiro no azul. Ele falou os cristalzinhos azul. Eu falei assim, ele quer que produza cristais de cor azul. Vocês já viram cristais naquele aparelho que aumenta? Aí eu já vi, outro não. Mas mentaliza um cristal do jeito que você acredita que é. Aí meu mentor mandava mentalizar ele, depois mandava reduzir ele. E aí eu vi o meu mentor colocando numa pirâmide esse cristal. Uma pirâmide energética, um campo de força. E eu vi ele pegando com a mão assim, aquilo foi diminuindo no meio das duas mãos dele. E ficou menor do que uma cabeça de alfinete. Aí eu perguntei, vai ficar do tamanho de um átomo? Aí houve a confirmação. Aí ele pegou, eu vi aquele cristal de energia. Aí eu falei, é igual o vírus, está cristalizado, quer dizer que ele não vai atuar, ele vai ficar parado, para quando chegar a hora, dentro do espírito que está lá na esfera infernal, ele vai eclodir, né? Eu não sei se é eclodir que se diz, aí houve a confirmação do meu mentor. Então ele levou até um fio e introduziu aquilo dentro do fio, parecia que estavam com um aparelho, igual médico, quando vai colocar um vírus dentro de um organismo de uma pessoa através das correntes sanguíneas. Então ele introduziu naquele fio esse cristal. E aí o cristal foi e desceu para o solo. Aí eu vi que pegou no espírito, eu vi o espírito caído no chão lá, estava com o corpo astral todo deformado. E entrou na região do coronário, da cabeça. Aí ele falou para mim, meu mentor, assim, vê a palavra, nem imaculado, como que se fala quando o vírus... Então o vírus fica incubado, né? Esses cristais, vírus, ele age como um vírus. Os cristais, o azul que foi colocado, e o mentor colocou lá, ele fica incubado. E ele tem um tempo dele, para ele poder começar a funcionar dentro do organismo, do perispírito que está lá no poder dos maiorais. Esse processo, para ele poder ativar, tem um gatilho, e os mentores sabem a hora. Então, o que acontece? Ou os mentores programam para ele, quando o organismo chegar a certo ponto, ou os próprios mentores ativam ele na hora que for necessário, porque eles sempre estão conectados. Existem mentores aqui no plano superior que estão conectados com esses fios, tudo. Ele tem lá, ele está lá conectado, eu vou usar uma analogia, com 100 espíritos presos lá. E ele vai trabalhando com esses vírus, com esses cristais. E não só é enviado cristais, existem tipos de energias que eu não conheço, que vão de outra forma. Pode ser igual um processo radioativo, entendeu? Uma contaminação por radiação, só que de luz, entendeu? Então, pode ser de várias formas. O meu objetivo aqui é passar o que o meu cérebro físico trouxe. Que, igual eu falo, não é a verdade absoluta. Então, a partir daí, vocês vão ter uma ideia do que eu estou falando. O vírus entrou e se instalou no sistema do espírito. O cristal de luz. Aí o mentor foi e mandou fazer
com cardíaco, mandou fazer um verde, um cristalzinho verde. Todo mundo focou naquele cristal, cada um na sua cabeça. Para mim, cristal é o que eu vejo na internet. Para minha mãe é alguma coisa. Então fez. Pode ser que a mulher desenhe uma pedra de cristal, não tem problema. A espiritualidade não liga, é energia. E aí ele fez de novo. Colocou no campo de força, formou um campo de força em forma de pirâmide. E aí ele foi diminuindo. E aí depois ele foi parecendo que era uma agulha, introduziu de novo no mesmo fio. E aquilo foi. Então, foi para a região do cardíaco. E ele foi colocando no gástrico, ele colocou na região da cabeça, no frontal, do lado, ele foi colocando essas luzes. Não é imaculado, como que fica? Me fugiu não. Eu não vou colocar escrito aí, eu vou achar no YouTube ali, no Facebook, no Google, e coloco aí para vocês. Tá bom? Então ele fez isso. Aí eu falei, então quer dizer que é o que eu falei, né? Mentalmente com ele. Então, esse espírito não está pronto agora, mas vai ficar as energias aí para se passar 10 anos ou 1 ano, quando ele estiver pronto, essa energia vai acionar, vai ter um gatilho que vai, e essas luzes vai fazer ele subir a frequência, limpar, né? Dar um choque anímico nele, limpar, despertar, libertar ele, subir a frequência dele. Aí houve a confirmação. Então, vocês conseguiram até aqui perceber que um tratamento de cura espiritual, que a cura espiritual quem decide é o plano superior, ele é bem complicado. Então a gente pensa assim, eu vou colocar a mão lá e dar um passe e vou ajudar a pessoa. Então tem tudo isso, tem os espíritos ligados a isso que não acharam ainda quem está com a enfermidade. A enfermidade é uma lição para a pessoa, infelizmente, é pela dor, né, que a pessoa está aprendendo. Todo mundo que tem uma enfermidade, ele está tomando uma lição. Infelizmente é assim. Eu vou falar infelizmente, mas pode ser que seja felizmente, porque a gente tem que agradecer a Deus pelos aprendizados. Quando a gente tem um aprendizado pela dor, eu já passei pela dor, eu tive em coma, eu peguei o caminho do sofrimento. É porque a gente não... A vida deu todas as chances para a gente fazer pelo amor. A gente não faz. Sabe? Eu já tive com pessoas desde a minha infância, que o pai... Tem um colega meu que o pai dele tinha tudo para poder não fazer o karma, tinha tudo, né? O cara quer arrumar outra esposa e abandonar a família. E aí o cara segue o caminho e faz o karma. E aí o karma é pesado, né? Eu falo karma, mas faz a dívida espiritual, né? Ele cria lá, ele tem um contrato espiritual com o plano superior e ele quebra esse contrato. Aí, e o cara depois continua. Depois no fim vai acontecer aquilo que a gente sempre sabia. A pessoa fica numa cama com câncer, né? Nem todo mundo que tem câncer é uma pessoa que deve, ela está em expiação. Ela pode estar passando uma prova, né? Tem que deixar isso bem claro. Mas nesse caso desse colega meu, o pai dele fez isso, né? Aí o filho já ficou adulto, criou toda aquela energia purgar em outra vida, que ele mesmo criou no organismo dele, nos corpos dele, na mente, tudo. E aí a pessoa cria, ela cria a situação de ir pela dor. Sendo que se ela segurasse um pouco, ela se esforçasse, segurasse o instinto dela, falar, não, eu tenho minha família, eu vou ficar... Ele não sofreria, essa enfermidade, esse câncer aí, que é um contrato que ele fez para reencarnar, ia se desmanchando, porque ele passou a prova, né? Ele teve lá, ele ficou com a família, ele criou o filho, ele deu como é que se fala, a condição para o filho, porque uma família, ele deu estrutura para o filho, porque uma família onde o pai e a mãe eles conseguem ficar equilibrados, ele ajuda muito os filhos, porque os filhos se inspiram, né? Isso é uma coisa que é muito forte para a criação, para desenvolver um adulto. Não é só isso, mas isso contribui. Então ele através só de ele ficar com a esposa, ter segurado a onda daquele instinto dele sexual, tudo, ele tinha queimado essa energia que veio em câncer e não tinha pegado o câncer. Eu não estou dizendo que todo mundo passa por isso. Tem pessoas que vai passar pelo câncer, infelizmente,
por prova, né? E aí o câncer vai vir e tudo. E aí eu trouxe essas experiências dos cordões aí para vocês. Espero que eu contribuir. E se eu sei que tem pessoas que seguem o meu canal, que tem grupos, trabalham em grupos de apometria, que já me mandam e-mail, né? Então essas pessoas, espero que ajudem vocês. Dá para vocês criarem um roteiro de como atender uma pessoa com problema de saúde. A dialimetria é uma ferramenta boa, mas não é só a dialimetria, tem esse procedimento, né? Você primeiro vai fazer desobsessão, porque se tiver algum espírito ali, já na apometria já tira primeiro. Quando você for fazer a dialimetria, já tá limpo. E quem decide quem vai, quem vem, quem cura, não é Deus. Nós somos, como diz o Chico Xavier, mensageiros. Tá joia? Um abraço a todos.